E aí pessoal, aqui é Gerson Ribeiro e eu tenho o prazer de trazer para você um cara que é o CEO de uma das startups que mais cresce no Brasil. Ele é o JP, ou também conhecido como João Pedro Rezende é o nome dele. Ele é o CEO do Hotmart, que é uma plataforma de venda de produtos digitais, através de marketing de afiliados, através de estratégias e técnicas de venda. E o cara simplesmente construiu uma startup do zero, lá em São Pedro Valley, lá em Belo Horizonte. Eu conheci ele num evento em São Paulo e a gente acabou se tornando, mantendo bastante contato, se tornando amigo. Hoje a gente faz parte de grupos de marketing junto, em grupos de mastermind. E é um prazer muito grande ter o JP aqui falando. Ele que é o líder do Hotmart, uma empresa que está crescendo bastante, recebeu várias rodadas de investimento, está em plena expansão internacional. E ele vai contar para você um pouquinho da história dele, um pouquinho dos erros, um pouquinho dos acertos e o que é que você pode fazer para levar o seu negócio para um outro nível. Então vamos lá, que essa aqui tá fantástica. Olá, eu sou o João Pedro Rezende, eu sou CEO e fundador da Hotmart, uma startup que eu comecei com o meu sócio há mais ou menos 5 anos e desde então a gente conseguiu crescer bastante a empresa. Hoje a gente já atende mais de 3 países diferentes, a gente vende em múltiplas moedas no mundo inteiro. A gente já vendeu para mais de 140 países, né? Temos presença em 3 países diferentes. E a gente começou do zero e hoje temos mais de 120 pessoas trabalhando com a gente. E uma das coisas que fez muita diferença para o crescimento da empresa foi a nossa dedicação em trabalhar a cultura da empresa, né? Desde o início foi um foco grande nosso, a gente sempre teve uma preocupação grande com as pessoas. E uma das coisas que a gente acertou, eu acho que foi isso, foi em ter conseguido criar uma cultura forte, uma cultura que atrai talentos para a Hotmart. Hoje a Hotmart ela é um centro de gravidade de talentos aqui em Belo Horizonte, então a gente tem muita gente boa trabalhando com a gente, pessoas motivadas, comprometidas, pessoas que querem sempre crescer. E o fato da gente ter conseguido estabelecer essa cultura tão forte ajuda a gente a trazer mais pessoas assim, alinhadas com o que a gente quer, e também a manter as pessoas que são boas, que a gente quer continuar trabalhando por muito tempo. Então, nos próximos minutos, né, eu vou falar disso. Foi um convite do Gerson, do Brasil Startup Summit. Então, Gerson, obrigado pelo convite, tá? Para mim é um prazer grande, o pessoal sabe do meu envolvimento com a comunidade de startups, especialmente aqui na região de Belo Horizonte, onde a gente acabou até criando o São Pedro Valley. Então, para mim é um prazer grande poder falar desse assunto com vocês, tá? Cultura de empresa é o que a gente vai falar agora. Eu espero que vocês gostem. No final de 2004, eu estava saindo da faculdade de Ciência da Computação e ia montar a minha primeira empresa. E naquela época, eu me juntei com mais 2 sócios, também cientistas da computação, contrariando todas as normas básicas, né, de uma startup, onde você tem que ter multidisciplinaridade. A gente montou a primeira empresa. E a empresa se chamava Mobilworks e era uma empresa para criação de aplicativos móveis. E não sei se você sabe, mas em 2004 o celular nem tinha tela colorida, muito menos GPS, muito menos Wi-Fi. Aliás, nem 3G a gente tinha. Então, por mais que a gente acreditava que aplicativos móveis seriam um futuro inevitável, né, para a humanidade, e realmente hoje a gente percebe que foi, a gente não, aquele momento, aquele cenário, o timing não estava certo, né? E a empresa encerrou em meados de 2006, então ela durou mais ou menos ali 2 anos e meio e foi um grande insucesso. Inclusive vale a pena dizer que, além do timing, né, insucesso de uma startup seja a briga entre os sócios, né? Então vale a pena parar para pensar quem são os seus sócios, quem você quer trazer para o negócio, o que você conhece dos sócios que você está pensando em trazer para o negócio, porque isso é uma parte muito importante, né? E com a gente foi assim, na verdade, essa empresa encerrou. Enquanto isso, eu administrava um site de jogos online, porque meu grande hobby eram games online de todos os tipos. Mais aqueles voltados para RPG, bem coisa de nerd mesmo. Eu administrava esses sites online. Em determinado momento, uns 2 anos depois, apareceu uma oportunidade, né, de eu trabalhar com a parte comercial, né, a parte de marketing, de monetização, de geração de tráfego, mais focado naquele site, né. E eu abracei essa oportunidade porque eu entendia que a minha primeira empresa ela tinha quebrado
principalmente porque a gente tinha que trazer sócios. Para fazer a parte comercial e marketing, sócios que a gente não gostava ou que não deram certo. Nós éramos 3 técnicos e alguém tinha que aprender isso. E quando eu vi essa oportunidade, eu abracei e fui estudar marketing online, marketing na internet, vendas. E aí cheguei a fazer bastante coisa, vendi banner, vendia várias coisas para tentar rentabilizar aquele site. E tive contato com várias coisas que futuramente serviriam para montar o meu negócio atual, que é a Hotmart, do qual eu sou fundador e CEO. E isso foi muito legal, porque esse período, né, de aprendizado com o site, ele serviria não só para ter a ideia, né, de criar a Hotmart, mas também para a gente lançar a Hotmart no mercado e fazer ela crescer. Eu tive muito aprendizado ali, né? E o que aconteceu foi que no final de 2010, mais ou menos, no meio de 2010, eu tinha tido uma experiência de vender um produto digital, que era um livro digital na verdade, justamente sobre tráfego na internet. E eu percebi que haviam vários problemas ali. Ou, outra forma de enxergar havia uma oportunidade ali para resolver esses problemas, né? E nesse momento, então, eu comecei a criar um protótipo, justamente um sistema para tentar casar todos aqueles conceitos que eu tinha aprendido lá atrás, administrando um site de jogos online, conceitos para poder vender o produto, para poder ganhar escala, vender para mais gente, atingir mais pessoas, e tentei colocar aquilo tudo numa plataforma a qual eu mesmo gostaria de usar. Porque eu sabia que talvez, se eu tivesse aqueles problemas, provavelmente mais pessoas teriam também e poderiam ser nossos clientes, né? Por que não? Então eu comecei a fazer um protótipo. Em determinado momento, eu falei, eu não vou conseguir tocar isso aqui sozinho, né? E aí o que eu fiz? Fui atrás do meu sócio. E quem que era esse meu sócio? Era um dos caras que tinha criado a primeira empresa comigo, a Mobworks. Essa pessoa é o Matheus Bicalho. E é uma pessoa que eu conheço desde 2000, então já tem mais de 15 anos, né? E foi muito bom, porque eu já sabia, eu já tinha feito faculdade 4 anos com ele, nós éramos amigos e já tinha tido uma empresa com ele. Então eu já sabia exatamente o que ele podia me entregar, já sabia exatamente o que ele não podia entregar, já sabia exatamente as qualidades boas que ele tinha e também as características ruins que ele tinha, que eu não gostava, vamos dizer assim. E acho que isso é o mais importante na hora que você vai escolher um sócio. Você tem que entender exatamente as características da pessoa, o que você pode esperar dela, o que você não pode esperar dela e vice-versa, né? Da mesma forma, quando você convida alguém para ser sócio, essa pessoa tem que te avaliar. E ele também, com certeza, me avaliou e entendeu que seria uma boa oportunidade para a gente trabalhar junto de novo, né? A gente já se conhecia, tínhamos os mesmos valores, né? O que é mais importante no final das contas é isso, tínhamos os mesmos valores. E foi assim, nos juntamos para criar essa ideia que era a Hotmart, né? Final de 2010, começamos a acelerar a programação. No início de 2011 a gente lançou a Hotmart. Em fevereiro de 2011, com a plataforma já lançada, a gente tinha faturado R$182 naquele mês. R$182, não é R$182 mil não, tá, gente? R$182. E aí a gente percebeu o seguinte. A gente percebeu que realmente tinha gente que queria usar a Hotmart e que valeria a pena a gente investir naquilo. Porque se a gente já tinha recebido R$182, era só uma questão da gente fazer o que a gente estava fazendo, multiplicar por 1000 o impacto, trazer 1000 vezes mais clientes do que a gente tinha e a gente teria um negócio, né? R$182 mil já seria um negócio que daria um negócio bem legal, que daria pra gente tocar ali a empresa e fazer ela crescer e tudo mais. E aí a gente decidiu ficar com um problema só, porque a gente tinha 2 problemas, falta de dinheiro e falta de tempo. E aí a gente resolveu ficar só com o problema da falta de dinheiro e pedimos demissão. E aí tínhamos todo o tempo do mundo para investir na Hotmart, né? Continuamos ali trabalhando bastante. Nesse ano ainda, alguns meses depois, surgiu uma competição de startups, que era a Sua Ideia Vale 1 Milhão. É uma competição que foi a maior competição de startups do país naquele ano, envolveu mais de 800 startups. A gente venceu essa competição, o Buscapé se tornou sócio da gente e
E com isso a empresa deu um salto, porque a gente tinha um pequeno capital já para poder investir. Tínhamos um know-how que vinha do Buscapé também, que foi bastante útil. E a gente continuou crescendo. E inclusive aconteceu uma coisa interessante. Nesse crescimento a gente decidiu, depois que a gente pediu demissão, a gente decidiu que a gente precisava de um lugar para trabalhar, a gente ia bancar aquilo, porque trabalhar em casa estava pouco produtivo, né? E a gente resolveu alugar um escritório, dividindo com uma outra empresa, que era a empresa do meu cunhado, que talvez vocês conheçam também, que é a Rock Content. E aí eu conversei com meu cunhado, com o Diego, né? Falei, olha, a gente vai alugar um escritório para aumentar a produtividade, só que a gente não consegue pagar um escritório inteiro, então você não quer dividir com a gente, porque ele já estava também construindo na Rock com o Edmar e tudo mais, e o Peçanha. E aí a gente dividiu aquele escritório, né? E foi interessante. Enquanto a gente dividia o escritório, a gente sempre trocava muitas ideias, comunicava muito, era uma troca de experiências muito legal. As empresas se ajudavam muito ali naquele momento, né? Estavam todo dia um do lado do outro, então foi bem legal essa época. E aí a gente venceu essa competição, Sua Ideia Vai no Milhão. Muito bacana, todo mundo feliz, show de bola. E mais alguns meses depois aconteceu uma outra coisa incrível. Teve uma outra competição que foi o Prêmio RBS, foi uma outra grande competição de startup, e os vencedores foram justamente a Rock, né? Tinha outro nome na época, mas já era a Rock Content, formada pelo Diego e pelo Edmar. E isso foi muito incrível, porque as duas maiores competições de startup que tinham acontecido naquele período no Brasil tinham sido vencidas por empresas que estavam na mesma cidade, no mesmo bairro, no mesmo escritório, exatamente no mesmo lugar. E isso foi incrível. E a gente falou, cara, olha só, isso aqui tem alguma magia aqui, né? Tem alguma mágica aqui nesse lugar. E era o bairro São Pedro, né, em Belo Horizonte. E aí a gente começou a fazer uma série de brincadeiras, porque tinha uma outra empresa de um amigo nosso, que é o Bernardo Porto, tinha uma empresa chamada Desk Metrics, no mesmo bairro também. E ele já tinha vencido o Startup Chile, que era uma outra competição, né, uma concorrência, né, para ir passar um tempo no Chile, receber investimento do governo chileno e tal. E aí a gente começou a contar essa história, né? Falar, olha só, aconteceu isso e tal, esse lugar é mágico, é o San Pedro Valley, demos um nome, né, que virou San Pedro Valley. E hoje a gente tem mais de 200 startups aqui na região de BH, que de uma forma ou de outra se inspiraram com essa história correu o mundo inteiro, foi parar em grandes veículos americanos, holandeses e tudo mais, saiu em vários jornais, redes de TV. E hoje, reconhecidamente, o San Pedro Valley é um similar muito grande, né, assim, dadas as devidas proporções, obviamente, do Vale do Silício, né? A gente brinca muito com isso, mas o importante é que o nosso exemplo, né, e a nossa união das duas startups no início, isso cresceu e proliferou, e hoje tem várias startups, tem uma estrutura organizada, tem fundos de investimento, o governo apoia, e foi muito legal. Inclusive, teve um episódio interessante do CID, né, que é um programa que tinha sido criado no governo passado, e quando abrigava várias startups, dezenas de startups, e quando houve uma transição do governo, a última transição do governo, o novo governador, sei lá quem, alguém da gestão do novo governo, decidiu cortar o programa. Só que tinham várias startups que estavam alocadas ainda na estrutura do CID, né, desse programa de aceleração que o governo anterior tinha criado. E o que aconteceu foi que essas startups foram para a rua, né, completamente sem lugar para ficar. E como a gente já tinha uma estrutura maior e tinha até sala que a gente tinha alugado, mas não tinha ninguém usando, esperando o nosso crescimento, né? Ou seja, a gente já estava antecipando um crescimento ali, a gente disponibilizou esse espaço para as startups que foram, entre aspas, né, despejadas do CID, e elas ficaram um tempo com a gente. Foi muito legal, porque me relembrou bastante a época que a gente dividia o escritório com a Rock Content, porque a gente ali de um dia para o outro, a gente abriu as portas para as startups que estavam sem lugar, e a gente tinha no mínimo 6 startups dentro da Hotmart trabalhando, e teve toda aquela troca de experiência de novo, e foi muito legal, né? E a gente está sempre fomentando esse tipo de coisa, inclusive por isso eu fico muito feliz de poder participar de um congresso como esse aqui, que é o Brasil Startup Summit, porque eu realmente
Eu sou apaixonado com a comunidade de startups e eu acredito que iniciativas como essa vão fazer muita diferença, né? Bom, vida segue. Final de 2013 a empresa estava crescendo bastante. A gente recebeu mais um investimento que foi de um fundo que estava sendo criado por um holandês, que é o fundador da Booking.com, né? O Kees Koelen. E foi bem legal porque eu fiz um roadshow grande nessa época, né? E conversei com vários investidores e esse fundo, ele tomou a decisão muito rápido, a gente gostou deles muito rapidamente e foi uma sinergia muito grande, a gente fechou rápido e desde então a gente é sócio desse fundo que é o Koelen Partners, investiu na gente e até hoje eles estão com a gente e a empresa continua crescendo bastante, tá? Então basicamente até hoje o que aconteceu, a nossa história é mais ou menos essa, falando de forma bem acelerada aqui. E aí vem a parte que a gente está hoje. O que acontece? Hoje a gente tem uma startup que já saiu daquela fase de validação, né? A gente já encontrou o Product Market Fit, já estamos crescendo bastante. Inclusive, nosso objetivo atual é dominar o mundo, vamos dizer assim. A gente quer realmente globalizar, expandir para outros países e é isso que a gente está fazendo. Hoje a gente tem cerca de 120 pessoas na startup. A gente já está na Espanha, a gente já está na França, a gente até o final do ano a gente vai estar no México também, né? Estamos atuando nesses mercados, tem várias outras coisas que a gente está fazendo. E de tudo que a gente faz, o mais importante sempre é montar os times, né? Ou seja, atrair as pessoas certas, deixar as pessoas erradas irem embora, desenvolver as pessoas que a gente tem e mostrar para essas pessoas a nossa visão, entender se elas compartilham da nossa visão e montar esses times e fazer crescer e, enfim, para atingir todos os nossos objetivos, né? E aí você pode perguntar, tá, mas hoje é fácil, né, para você recrutar, você já tem um escritório grande com várias pessoas, uma estrutura e tudo. E eu falo, olha, hoje realmente é mais fácil, tá, encontrar as melhores pessoas. Mas o que eu gosto de reforçar é o seguinte, quando eu comecei sozinho, sem tempo e sem dinheiro, tá? Eu comecei sozinho, sem tempo e sem dinheiro. Tudo que existe hoje foi construído passo a passo, peça a peça, tijolo por tijolo, a partir do absoluto zero. Então, se você olha hoje e acha que, mas para você é fácil, não sei o que, eu quero dizer o seguinte, eu tive lá no zero também, assim como talvez alguns de vocês que estejam assistindo essa apresentação estejam. E o que eu estou te falando é que é possível você fazer isso, tá? É possível você sair do zero e montar uma empresa para realmente conquistar o mundo. E você não tem que ficar comparando o que as outras empresas que já conseguiram isso fazem ou atingem com a fase que você está hoje. Acho que esse é um grande erro, né? Então por isso que aqui na minha apresentação eu quero falar para vocês não o que eu faço hoje para atrair as melhores pessoas e para conseguir desenvolver essas pessoas para chegar no próximo nível e alcançando o objetivo da startup. Eu quero falar para vocês tudo que eu passei desde o início. E como que eu fiz cada etapa em cada fase da empresa até sair do zero para 120 pessoas. Acho que isso vai acrescentar bastante valor para quem está assistindo e para quem está começando, tá? Então a primeira coisa eu já falei que é o sócio. Você tem que encontrar um sócio que realmente tem os mesmos valores que você. Ele pode ter características diferentes, mas os valores têm que ser compatíveis, né? Eu não vou alongar mais na discussão do sócio, que eu já falei durante a história. Somos conhecidos há 15 anos. Ambos viemos de ciência da computação, dois técnicos, né? De novo aí contrariando a multidisciplinaridade, né? Que é um dos principais requisitos aí de uma startup, né? Que as pessoas normalmente falam. Mas tudo bem, foi assim que a gente fez e funcionou para nós. Não significa que é a forma mais fácil de funcionar, mas foi o que a gente fez e funcionou para nós. Depois que você encontrar o sócio ou os seus sócios, né, que você acha que são as pessoas que vão te ajudar a levar aquela visão para frente, aí a gente entrou numa era que vamos chamar de recrutamento dos amigos loucos.
Por que os amigos loucos? Para você tirar alguém bom, porque assim, se a pessoa não for uma pessoa boa de trabalho, né, produtiva, que performa, que entrega, ela pode até ser que não está fazendo nada ali, está de bobeira e tudo mais. Mas se você precisa desde o início atrair pessoas boas, que vão dar resultado, essa pessoa provavelmente ela vai estar empregada, trabalhando em algum lugar, né? E, aliás, muito bem empregada, se for uma pessoa muito boa. E essa era a nossa fase, né? Estávamos eu e meu sócio e a gente precisava recrutar pessoas para a empresa. E aí começou a fase do recrutamento dos amigos loucos. Quem que são os amigos loucos? São aquelas pessoas que admiram você mesmo independente de qualquer coisa. Elas querem trabalhar com você porque elas te admiram. Independente se vai ter o maior salário, independente se vai ter o melhor benefício, independente de qualquer coisa. E aí você tem que encontrar essas pessoas no seu círculo, né? Dá uma entrada no seu Facebook, no seu LinkedIn. Olha, lista todos os amigos, vai olhando um por um, tenta identificar quem são essas pessoas. Quem são as pessoas que admiram você, que acreditam nos seus projetos, né? E tentar trazer essas pessoas. Então, no nosso caso, eu dou 2 exemplos, que foi a primeira contratação nossa, e aí, de novo, a gente quebra mais uma regra, né? Porque, de novo, aquele lance da multidisciplinaridade, e aí éramos 2 cientistas da computação. Qual que foi a primeira contratação nossa? Mais um cientista da computação. Então, uma empresa bem hacker, assim, no começo, né? E essa pessoa trabalhava num banco, né, que talvez seja aí das instituições mais estáveis, né, do Brasil, um dos melhores lugares para se trabalhar em termos de remuneração, benefício e tudo mais. E ela trabalhava num banco e eu admirava muito, porque eu já tinha trabalhado com essa pessoa antes, né, porque eu fiz uma carreira técnica desde estagiário, passando por tudo até me tornar arquiteto, depois gerente de projetos. Então eu conhecia bastante gente, né, nesse mercado. E essa é uma das pessoas que eu admirava. Ele também já tinha sido meu grande amigo de gaming, né? A gente jogava junto, né? Então eu conhecia todos os lados, desde o profissional até o lado pessoal, lazer e tudo mais. A gente se divertia muito jogando e eu queria trazer essa pessoa. E eu sabia que essa pessoa especificamente, quando eu chamasse ela, por causa dos trabalhos que a gente tinha feito junto, porque ele já conhecia o meu modo de pensar, o meu modo de trabalhar, de entregar projeto, de prometer e cumprir, e de ir para frente sempre e rápido. Ele já conhecia o meu modus operandi e meu lado pessoal também, porque éramos amigos. Eu sabia que para qualquer coisa que eu chamasse essa pessoa, ela ia topar. Eu sabia que se eu estivesse falando com ela que a gente ia montar um negócio de catar latinha na rua e eu acreditasse naquilo e eu mostrasse para ele, ele ia vir independente de qualquer coisa. Era esse nível de confiança que eu tinha, que essa pessoa gostaria de voltar a trabalhar comigo e eu adoraria trabalhar com ela também. E foi exatamente a primeira pessoa que a gente foi atrás, né? A gente marcou uma reunião, e foi uma reunião no shopping, porque a gente nem tinha espaço para fazer entrevista. Então a gente fez entre aspas, nem foi uma entrevista, foi uma conversa, né? Porque éramos amigos e falou, olha, a gente tem esse projeto, a gente acredita que vai ser grande. A gente não tem praticamente nada para te oferecer agora, a gente pode te dar um salário que é esse aqui, que é o máximo que a gente consegue pagar. Mas essa empresa vai crescer e a gente quer que você cresça junto com ela. E conforme esperado, ele topou, saiu do banco, foi nosso primeiro funcionário, está com a gente até hoje, 5 anos depois, super feliz. Tá crescendo bastante e, cara, é muito incrível, eu até arrepio de falar disso, porque é muito legal ver esse tipo de coisa. A pessoa acreditar em você quando você não tem nada e hoje ela tá colhendo os frutos junto e, cara, é muito legal ver isso, tá? Então esse é um exemplo. Um outro exemplo de amigo louco é o seguinte, quando a gente estava começando a empresa, a gente decidiu fazer um workshop para educar alguns dos nossos primeiros clientes, ensinar eles como que eles poderiam usar melhor a ferramenta para ter mais resultado, para crescer mais, etc. Né? E isso foi legal porque já estava começando a se formar uma pequena comunidade em torno da Hotmart, da nossa ferramenta,
E essa pessoa, ela apareceu do nada quando ela ficou sabendo que a gente ia organizar o evento junto com outros 4 empreendedores, né? E ela apareceu do nada e falou, olha, eu vi o que vocês estão fazendo, né? Eu acredito nisso. Eu gostaria de ser voluntário nesse evento que vocês estão fazendo. Era um evento para 40 pessoas, tá? Uma coisa muito pequena mesmo, quase que uma sala de aula, que era o que a gente tinha condição de fazer. E ele falou, eu quero ser voluntário nisso. Eu carrego caixa, eu vou no fornecedor, eu faço qualquer coisa. Eu só quero ajudar porque eu acredito nisso e eu acho que esse negócio vai longe. A gente falou, olha, que ótimo então. Se você quer ser voluntário, pode ficar à vontade, pode participar, tem aqui algumas coisas para fazer. E ele se envolveu no projeto. E o que aconteceu foi que, um tempo depois, ele me mandou um e-mail marcando um café. E a gente foi para esse café e a gente estava nessa fase de recrutar os amigos loucos, né? Ainda. E o que aconteceu foi que naquele café ele decidiu que ele queria vir trabalhar com a gente, ganhando bem menos do que ele ganhava, numa montadora multinacional com uma carreira já projetada para ele crescer. Ele realmente tinha paixão por aquilo que a gente fazia. Ele admirava a gente, de novo, por estar fomentando aquele mercado, né, e ajudando as pessoas a se desenvolverem naquele mercado. E ele queria fazer parte, agora não só do evento, mas queria fazer parte do projeto da empresa. E ele veio também trabalhar com a gente. Então são exemplos que eu conto porque eu fico muito feliz de poder contar esses exemplos. São pessoas incríveis e que contribuíram muito para a empresa até hoje, né? E essa foi a fase dos amigos loucos, né? É a fase onde você tem que recrutar pessoas que, cara, elas têm um nível de paixão e de visão sobre o que você está construindo, isso até sobre a sua pessoa, sobre você, de admiração, que a maioria não vai ter. Se você simplesmente chegar e entrevistar um cara qualquer na rua, ele não vai ter esse fogo, essa paixão por estar ali naquele negócio. Então essa primeira fase, eu acho que ela foi crucial que a gente recrutasse os amigos loucos e não qualquer pessoa boa de serviço, para que o restante das outras fases funcionasse bem. Tá? E aí entra a terceira fase. A terceira fase é o ataque dos clones, que ela é bem diferente da fase do recrutamento dos amigos loucos. Como que é o ataque dos clones? Em determinado momento da empresa, a gente precisava expandir o time de suporte, né? E eu sempre tive um relacionamento grande no mercado de TI, então eu não tinha dificuldade em encontrar bons profissionais de TI, de programação, front-end, back-end, etc. Mas eu tinha dificuldade de encontrar pessoas para fazer o suporte, responder e-mail, coisa do tipo, né? E aí nesse determinado momento a gente falou, olha, vamos ter que abrir uma seleção. E a gente fez uma seleção, inicialmente trouxemos 2 pessoas para o suporte. Depois de um determinado tempo a gente percebeu que uma pessoa até era boa de serviço, né? Mas uma coisa ou outra ali não encaixava muito bem com a cultura que a gente queria criar e com as coisas que a gente acreditava. Mas a outra pessoa era exatamente o que a gente precisava. Em termos de personalidade, em termos de técnicos, respondia com perfeição, performava legal, lidava bem com todo mundo e era o modelo de pessoa que a gente queria ter para aquela posição. E aí eu comecei a quebrar a cabeça em pensar como que eu faço para achar mais pessoas exatamente como essa, para essa posição. E aí eu fiquei pensando como seria bom se pudesse clonar essa pessoa, né? Se eu tivesse mais dessas. Nossa, é essa que eu quero, é essa pessoa. Só que eu quero ter mais dessas aqui. Como que seria bom se eu pudesse clonar? E aí, em determinado momento, eu acabei participando de um evento nessa época, onde um coach falou de um teste de personalidade que era bem simples de aplicar e que gerava alguns atributos e algumas notas daquela pessoa e tal, e não sei o quê, e que poderia ser usado na entrevista de candidatos, né? E aí eu peguei aquilo e fiquei pensando e tal, até que eu cheguei numa hipótese, que seria, e se eu fizer esse teste ao contrário, né? Não como ele é designed, né, para ser feito, mas se eu fizesse ao contrário, ou seja,
Se eu fizesse a engenharia reversa da pessoa que eu já tenho, que eu acho que é um modelo, e aí depois tentasse clonar as pessoas baseado no resultado do teste. Aí foi exatamente o que eu fiz. Cheguei na empresa, peguei o teste, coloquei para a pessoa que seria a matriz dos clones, né, vamos dizer assim, e pedi, olha, pode fazer esse teste, por favor? Ela fez o teste, ela já era uma funcionária da empresa, mas ela fez o teste mesmo assim e gerou todo aquele resultado, os atributos, as notas. Eu falei, interessante, então você é assim, quantitativamente falando. Beleza. A gente abriu um processo de seleção e as pessoas começaram a chegar. E a pessoa chegava, eu mandava fazer esse teste, olhava o resultado. Deu o resultado igual o da minha matriz? Não. Então, vai embora. Deu o resultado igual? Deu. Opa, então vem pra cá. Deu diferente? Vai embora. Deu igual, vem pra cá. E assim, a gente foi clonando pessoas que a gente considerava ideais, principalmente para essa posição, mas também para algumas outras, né? Por quê? Determinadas posições, a maioria das posições, na verdade, importa mais a personalidade da pessoa do que a capacidade ou a experiência técnica dela, né? E para esse caso, suporte, era exatamente esse o caso. Então a gente clonou durante muitos anos várias pessoas usando essa técnica. Inclusive, quando alguns empreendedores descobriram essa técnica que eu estava utilizando, eles pediram algumas matrizes minhas para poder clonar pessoas até em outros estados e tudo, usando a mesma estratégia. E essa estratégia é perfeita? Não, claro que não é perfeita, né? O perfeito é você ter um time de RH talentosíssimo avaliando as pessoas. Só que, meu amigo, quando você está começando, você não tem esse tipo de luxo. E na minha cabeça de engenharia, isso era o mais perto que eu conseguia ter de algo que, juntamente com uma entrevista, com uma conversa ali para entender como a pessoa pensava, né, principalmente, fazendo muitas perguntas, essa ferramenta me ajudou muito, né? E essa foi a época do ataque dos clones, né? E a gente usou isso durante muito tempo, até a gente chegar e montar um time de RH muito bom, que conseguisse, obviamente, entregar um resultado mais assertivo que a clonagem de pessoas sem usar células-tronco, né? E depois entrou uma terceira fase ainda, né? Então a gente teve a fase dos amigos loucos, do ataque dos clones, chegou uma terceira fase, que é uma fase que eu chamo de ciclo de admiração. Por quê? Porque assim como lá nos amigos loucos a gente contratou as pessoas que admiravam a gente por algum motivo, agora nessa fase a gente já tinha uma determinada massa crítica de pessoas na empresa, né? E isso foi legal porque a partir dessa massa crítica, onde você tem ali 12, 13 pessoas, fica mais fácil você encontrar pessoas que não necessariamente te admiram, ok? Porque você não conhece ela, mas admiram outras pessoas que já estão lá. Então a ideia é a mesma dos amigos loucos. Só que agora, as pessoas não precisam admirar só você, elas podem admirar as outras pessoas que já estão na empresa, né? Porque é muito diferente você contratar por admiração e contratar por indicação, né? Se você chega para uma pessoa e fala assim, me indica um designer. Aí essa pessoa vai parar e pensar, vai lembrar assim, me indicar um designer? Deixa eu ver qual amigo meu designer que está sem fazer nada, ou está só fazendo freela, ou que está mais tranquilo. E vai te indicar aquele designer. Agora, se você muda a pergunta, você fala, olha, eu queria que você me falasse qual é o designer que você mais admira, que você gostaria de ter aqui trabalhando do seu lado todos os dias, que você aprenderia muito com ele, para a gente trazer ele para a empresa. Se você muda o contexto da pergunta, em vez de indicação para admiração, qual designer você mais admira, que você gostaria de ter trabalhando do seu lado? Essa pessoa ela não vai pensar no amigo que está sem fazer nada. Ela vai pensar no cara foda, que ela quer aprender, o cara que entrega. E isso faz muita diferença ao longo dos anos. Ao longo dos anos, se todas as pessoas estiverem alinhadas com isso, isso faz muita diferença de qual indicação que elas vão dar. E foi exatamente o que a gente fez. A gente começou o ciclo de admiração e várias pessoas trouxeram vários outros profissionais incríveis baseados nisso. Incríveis. E a gente já teve ciclos que teve 4 ou 5 níveis, vamos dizer assim, né? Um trouxe um, que trouxe um, que trouxe um, que trouxe um.
baseado nessa estratégia. E até hoje a gente usa essa estratégia, tá? Só que a gente também agora está numa outra fase, que é além do ciclo de admiração, que é a lei dos grandes números, né? Na verdade, a lei dos grandes números ela serve para qualquer coisa, né? E basicamente o que eu falo que é o significado da lei dos grandes números é: quanto maior a amostragem, maior a inevitabilidade de você atingir um resultado que você quer. Então, por exemplo, a gente aplica a lei dos grandes números para recrutamento. Então teve vagas na nossa... teve posições na nossa empresa que foram 37 ou 36 entrevistas para poder chegar e recrutar. A gente quer entrevistar muito o tempo todo, então se você for hoje lá na Hotmart vai ter gente sendo entrevistado, eu te garanto, na hora que você entrar lá vai ter alguém sendo entrevistado. Porque a gente acredita na lei dos grandes números, né? E óbvio que a gente prioriza o ciclo de admiração, mas nem sempre a velocidade de crescimento é tão grande que você não tem tantas pessoas disponíveis no ciclo de admiração assim, então você tem que cair para a lei dos grandes números, que é entrevistar loucamente para encontrar sempre os melhores caras. No final das contas, o grande segredo é encontrar as melhores pessoas sempre. Esse é o fator crítico de sucesso para qualquer negócio, né? E a gente foca muito nisso. Só que aí, ok, então você tem um time ali, esse time tá montado, e aí vem a grande dúvida, né? Como fazer esse time performar? Né? Como fazer um time performar? Só que a pergunta que deveria ser feita não é essa. Acho que a pergunta é: como fazer um time querer performar? Como fazer um time querer performar? Porque ninguém atinge alta performance sem querer performar, né? E para fazer isso, só tem uma coisa que resolve. Só uma coisa. Ter uma cultura forte é pré-requisito para qualquer time atingir alta performance. O segredo é a cultura. Não tem como você levar a empresa a objetivos muito grandes e fazer os times atingirem alta performance e tudo mais sem focar bastante no desenvolvimento da cultura da empresa. A gente leva isso muito a sério. Inclusive, no início vocês devem ter visto um livro vermelho. A gente tem um livro vermelho nosso, que é o nosso livro de cultura. E boa parte do que eu estou falando aqui está nesse livro, né? Esse livro ele é uma engenharia reversa da forma como eu penso que a cultura da empresa tem que ser para ela atingir todos os objetivos, né? Então tem várias coisas que eu acredito, que eu penso, que eu coloquei nesse livro e que as pessoas, quando entram na empresa, têm acesso a isso. É um livro físico hoje, tá? Para todo mundo que entra, né? Nem sempre foi físico, recentemente a gente tornou ele físico, mas o grande ponto é que para fazer a empresa chegar longe, você tem que focar muito na cultura, tá? E aí, como que isso está organizado dentro da Hotmart, né? Isso está organizado mais ou menos dessa forma como eu coloquei aí, que é propósito, pilares, virtudes, mantras e direcionamentos, tá? Então, qual que é o nosso propósito, né? Basicamente, o que a gente quer levar para as pessoas, né? A missão que a gente quer espalhar é permitir que as pessoas possam viver de suas paixões. Por quê? Porque o Hotmart é uma plataforma onde as pessoas podem vender suas criações, né? Hoje a gente trabalha especialmente com produtos digitais, então qualquer coisa que você conseguir criar que seja possível de entregar via internet, que pode ser um curso online, pode ser um livro digital, pode ser um plugin de blog, pode ser um serviço online de mensalidade, por exemplo, pode ser uma comunidade privada, qualquer coisa que você criar e que você consiga entregar via internet, você pode vender através da Hotmart. E o que, no final das contas, o que eu acredito é que você fazendo isso, você sendo capaz de criar algo de valor para as pessoas e podendo viver daquilo, é quem consegue de fato viver daquilo que ela está fazendo de melhor, é que vai conseguir de fato mudar o mundo e gerar impacto no mundo. Porque se você simplesmente coloca as coisas no mundo e você não consegue viver daquilo, não consegue pagar suas contas, não consegue criar sua família, não consegue manter
a sua dignidade do dia a dia mesmo, lazer, tudo. Você não consegue ter uma carreira em cima daquilo, você não consegue fazer aquilo por muito tempo. Porque você não consegue viver daquilo. E se você não consegue fazer aquilo por muito tempo, você não consegue tirar um grande impacto, porque as coisas que causam um grande impacto são justamente as que levam muito tempo para ser construídas. Então, nosso objetivo com a Hotmart é permitir que as pessoas possam viver de suas paixões. E a gente acha que essa é uma missão, esse é um propósito que vale a pena ser levado para o mundo inteiro. A gente acha que o impacto do que a gente está fazendo pode ser muito positivo no mundo inteiro e é nossa obrigação levar isso para todos os cantos do mundo e não só deixar isso limitado ao Brasil. Então, é nosso dever, assim, como desenvolvimento mesmo das coisas que a gente acredita, levar a empresa a uma expansão internacional e não só pelo business em si. A gente tem um propósito muito forte, que a gente acredita muito nisso, verdadeiramente, e são pessoas que também acreditam nisso que a gente traz para perto da gente. Depois do propósito, vem os pilares, né? Então a gente tem 3 pilares. São os pilares onde a empresa é construída. Se em algum momento a empresa desviar um pouco de um desses pilares, tudo que a gente está construindo aqui vai desmoronar. A gente leva isso muito a sério, que é liberdade, autonomia e love. Eu vou explicar o que é o love, vou tentar explicar o que é o love, que é algo bem particular nosso. Mas liberdade basicamente a gente acredita que as pessoas que vão conseguir gerar o maior resultado para a empresa são as pessoas que se importam verdadeiramente e que têm um senso de propriedade sobre aquilo. Muita gente fala o sentimento de dono, exatamente. Só que tem gestores, tem líderes que querem que as pessoas tenham um sentimento de dono sem dar o que elas precisam para ter o sentimento de dono. E na minha visão, o que as pessoas precisam para ter sentimento de dono é liberdade, autonomia e love, que é se importar. Tá? Além disso, precisa de outras coisas. Ela precisa ter um propósito, ela precisa estar alinhada com aquele propósito, ela precisa ver progresso na carreira dela, na empresa, ela tem que estar acompanhando aquilo aquele tempo todo. Ela precisa da admiração, né? Mas se você olhar isso tudo junto, né? A gente traduziu isso em 3 pilares, que é a nossa empresa será construída em cima de 3 pilares, que é a liberdade, autonomia e love. Significa que as pessoas elas têm liberdade de alterar o ambiente onde elas trabalham. O horário, o local, a forma, elas têm a liberdade para fazer isso. Quando elas sentem essa liberdade, elas se sentem mais donas daquilo. Quando elas sentem essa liberdade, elas se sentem mais donas daquilo. Que é o que vai trazer alta performance, é o que vai trazer várias outras coisas. A gente quer dar essa liberdade para as pessoas, né? O segundo pilar, autonomia. E autonomia é diferente de liberdade. Né? Autonomia é você poder decidir como você quer fazer o seu trabalho. Não com relação ao ambiente, mas como a execução do trabalho em si. E a gente foca muito nisso e a gente contrata sempre as melhores pessoas justamente para que elas possam ter autonomia. Porque eu tenho que confiar na pessoa para dar autonomia para ela. Então, se eu simplesmente contratar por contratar, eu vou ter mais problemas. A pessoa não está a ponto de ter uma autonomia tão grande. Então, de novo, a parte de montar os times é muito importante, né? E o terceiro pilar é o love. E o love talvez seja a coisa mais difícil de explicar, né? Mas essencialmente, a essência dele é a pessoa se importar. Se importar com os detalhes, se importar com o prazo, se importar com o fornecedor, se importar com o cliente, se importar com o colega do lado, se importar com a empresa, se importar com tudo, mínimos detalhes. Né? Esse é o tipo de coisa que a gente procura pessoas que tenham esse tipo de sentimento, né, com relação à empresa. E é claro que esse sentimento ele vai se desenvolvendo e ficando mais forte à medida que a pessoa ela acaba se emergindo mais dentro da cultura, né? Mas os pilares que a gente construiu são esses, e se em algum momento a gente desviar deles, tudo que a gente está construindo desmorona. Depois dos pilares tem virtudes, que são o quê? São características que as pessoas que trabalham com a gente têm que ter, né? Os pilares são uma visão mais macro sobre o que a empresa está construída, e as virtudes são características individuais de cada um. Então a gente tem
curiosidade, responsabilidade, integridade, love, performance, discernimento, criatividade. E cada uma dessas coisas não está simplesmente colocado lá, né? A gente, lá no nosso livro vermelho, a pessoa, ela vê, por exemplo, responsabilidade. Quando ela abre essa página, todo mundo fala, eu sei o que é responsabilidade. Não importa, está escrito lá o que a gente entende que é responsabilidade enquanto ela estiver envolvida com a empresa, né? Então fala que responsabilidade tem a ver com você questionar atos responsáveis independente da hierarquia. Fala que você é responsável sobre as suas ações e sobre as suas abstenções também. Então ele dá um monte de detalhe. Performance. Quando eu falo performance, o que eu estou querendo dizer? O que é performance? Os seus colegas poderem contar que você vai fazer a sua parte. Isso é performance. E aí explica exatamente cada uma dessas características lá e o que a gente espera. Aí tem o love de novo, que é o fato de você se importar e você zelar ali pela harmonia do time, se importar com as pessoas, enfim, tudo isso de realmente ir no detalhe e trazer aquilo e se importar verdadeiramente com aquilo. Finalmente a gente chega na parte de mantras, né? Então a gente tem 9 mantras hoje. E eu quero incluir mais um mantra, mas ainda não está na hora. Vou falar sobre isso. E os nossos mantras são: aprenda algo novo todo dia, ensine para evoluir, zele pela harmonia do time, lute pelo estado da arte, não deixe a experiência limitar a criatividade, na dúvida priorize o cliente, otimize velocidade e qualidade ao invés de custo, divirta-se e importe-se. Por que é importante ter esses mantras, né? Os mantras são comportamentos esperados das pessoas. O que acontece? Em determinado momento, não tem como você, como fundador, estar o tempo todo olhando para todos os lados. As pessoas, elas têm que entender a visão da empresa sobre tudo, sobre como as coisas têm que funcionar. Os mantras traduzem muito bem isso, né? Então a gente quer pessoas que tenham esse tipo de comportamento. E de novo, se você pegar o livro vermelho, lá vai ter a explicação exata do que é isso que a gente está querendo dizer no mantra, caso a pessoa queira se aprofundar mais. Porque a maioria é extremamente autoexplicativo, né? Mas, por exemplo, otimize velocidade e qualidade ao invés de custo, né? O que a gente quer dizer? Se você abrir essa página lá no livro vermelho, vai estar escrito alguma coisa do tipo: nós não estamos aqui para construir coisas medianas a custo baixo, ou ao custo mais baixo possível. Nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é construir coisas extraordinárias. E algumas vezes isso vai implicar num custo maior. E a gente entende isso e a gente está ok com isso, desde que seja extraordinário, né? Então, tem lá o não deixa a criatividade, não deixa a experiência limitar a criatividade, né? Então, o que está falando lá? Falando, olha, não é só porque uma coisa sempre foi feita assim que tem que continuar sendo feita assim. Então pense como você pode reduzir a complexidade das coisas, como você pode simplificar, como você pode criar algo novo, como você pode inovar incrementalmente ou por adjacência em várias coisas. Então tem tudo lá. As pessoas sabem como que elas têm que agir. E quando você tem 120 pessoas alinhadas com isso aqui, todas na mesma sintonia, isso é uma coisa muito poderosa para fazer uma empresa crescer, né? E quando você faz uma empresa crescer, você gera muitas oportunidades para as pessoas. E elas veem aquilo, elas veem progresso, então elas querem participar mais. E quando elas participam mais, a empresa cresce mais. Quando ela cresce mais, mais oportunidades surgem. Nada gera mais oportunidades que o crescimento. Então a gente sempre tem que estar pensando em fazer a empresa crescer. Esse é o nosso objetivo. Crescer a empresa, levar ela para o mundo todo. A gente tem um propósito forte, é isso que a gente quer fazer. E as pessoas enxergam isso, elas participam disso, e ao ver os pilares, as virtudes, os mantras, elas ou vão se identificar com isso, ou elas vão automaticamente se repelir disso. Isso é ótimo. Quando a pessoa vê isso e pula fora, é excelente, porque você acabou de repelir alguém que não está alinhado com a sua cultura, né? Então isso faz muita diferença também, porque a cultura, no final das contas, você fortalece a cultura ou enfraquece ela com as suas ações.
mas principalmente com quem você contrata, com quem você promove e com quem você demite. Se acontece coisas que são desalinhadas, completamente desalinhadas, extremo oposto da cultura, coisas que é o oposto do que você prega e você não faz nada, você não toma nenhuma ação, por mais difícil que possa ser, você está desconstruindo o que você prega. E aí é o começo do fim, né? Por fim, no nosso livro tem a parte de direcionamentos. Então lá tem várias perguntas que direcionam as pessoas caso elas estejam perdidas ou precisando de alguma orientação. Então não necessariamente elas precisam vir até mim perguntar. Eu quero que elas tenham autonomia. E esse livro dá para elas a maioria das respostas, né, que elas poderiam ter, que elas poderiam precisar. Então, por exemplo, tem lá, o que esperamos dos nossos líderes? Está tudo lá. Então se você é o estagiário, ou se você é o gerente, ou se você é o analista, você sabe, ou se você é o líder, você sabe como líder o que você tem que fazer e as pessoas sabem o que elas podem esperar de você e cobrar de você, né? Outra lá, como saber quando contratar, né? Então tem lá várias explicações do tipo, como que você sabe quando contratar? Você é um líder, como que você sabe o momento de contratar? Lá fala, olha, você provavelmente precisa contratar quando você está fazendo muito mais tempo uma atividade que ou não é a atividade que você poderia fazer que mais faz a empresa crescer, ou não é a atividade que você poderia fazer que mais faz o seu time performar. Esse é um sinal que você precisa contratar. Um outro sinal que você precisa contratar é se alguma pessoa chave da empresa, alguma posição chave da empresa não tem um sucessor claro. Isso é um outro sinal que você precisa contratar. E um último sinal que você precisa contratar é aparecer uma pessoa totalmente fora da curva, e você não sabe, e você não tem uma posição para ela. E a pessoa está lá, disponível naquela janela de tempo. O que você faz? No nosso caso, essa é uma oportunidade para a gente contratar. Mesmo que a gente não tenha nada para essa pessoa fazer, se aparecer uma pessoa fora da curva, a gente vai contratar essa pessoa se a gente puder. Porque é difícil encontrar pessoas assim, e depois que ela entrar, a gente vê o que a gente vai fazer, qual projeto a gente vai dar para ela, né? Então tem lá as orientações de como saber quando contratar. Tem tudo isso lá. As pessoas ali, tudo que elas precisam para tomar as decisões estão ali, né? E é óbvio que elas podem conversar com os outros líderes, conversar com os fundadores sempre que possível e tudo, mas tá tudo muito claro, muito transparente lá. Como saber quem contratar, né? Então também tem uma série de critérios lá que explica a contratação por admiração e tudo mais. Temos lá como saber quem não contratar. Então, por exemplo, um perfil que a gente não contrata é o gênio arrogante. Esse cara não entra, né? E se alguém se tornar um gênio arrogante no meio do caminho, esse cara tem que sair. Então tem toda a explicação. Como saber quem demitir? Também tem lá, você está na dúvida se tem que demitir alguém? Lê essa página. Uma página vai te falar. Uma das perguntas que tem lá, que é uma pergunta até que eu vi em um livro, né, de empreendedorismo, se não me engano foi o Mito do Empreendedor, que é, você contrataria essa pessoa de novo, conhecendo ela como você conhece hoje? Então é uma das formas de você saber se essa pessoa precisa ou deveria ser demitida ou não. Tem várias, óbvio que não é só isso, né? Tem várias coisas, mas isso é uma das coisas que te ajudam a direcionar. Como saber quem promover? De novo, muito importante. Uma promoção de alguém é uma mensagem muito forte dentro da empresa, né? Você tem que reforçar esse tipo de coisa. Promoção, demissão, tem que ficar muito claro por que foi promovido, por que foi demitido, né? Para as pessoas entenderem que tudo é uma questão de alinhamento com a cultura. Então, no final, para fazer uma equipe performar, ela tem que querer performar. E a forma dela querer performar, ela se identificar com aquela cultura. Aqui tem um vídeo, que é um vídeo interno, eu não costumo mostrar esse vídeo, né? Mas eu vou passar esse vídeo aqui, que é o nosso vídeo de cultura. E as pessoas assistem, quando entram na empresa, elas passam por um processo de onboarding, né? Onde é contada a história da empresa, é falado sobre o livro vermelho, sobre a cultura da empresa, né? E esse vídeo ele
foi feito pelos próprios funcionários, né, entre eles mesmo, e reflete um pouco de como que é a cultura da nossa empresa. Eu vou passar ele para vocês. Cara, as pessoas gostam tanto de trabalhar nessa empresa que elas simplesmente não saem daqui, elas se divertem da empresa, elas estão em casa. O meu trabalho faz a empresa crescer e eu vejo esse crescimento diariamente. Eu sinto que eu não estou vindo só trabalhar. Eu sinto que eu estou aprendendo a cada dia que eu entro aqui. Você sempre vai encontrar alguma coisa que faça com que aquele dia ali seja especial. Um foco muito grande na cooperação e não na competição. Todo mundo aqui dentro sabe que a gente vai ser o maior do mundo. E a gente não tem outra opção. As pessoas estão aqui dentro para construir um negócio, para mudar a vida de outras pessoas. Acho que todo mundo que entra aqui, faz uma entrevista de emprego, visita a sede, vê a dinâmica dos times, ele se sente atraído pela empresa. A gente se preocupa com o bem-estar das pessoas que trabalham aqui. Só assim que a gente vai conseguir chegar na mais alta performance. Eu acho que nunca aconteceu de eu chegar aqui e ter alguém assim com a cara fechada. Sempre tem gente sorrindo. Nosso mantra diz, né, aprender alguma coisa todos os dias. Eu acho que isso é muito fácil aqui dentro, porque as pessoas são muito boas. Não existe na cultura algo que reprima ninguém. O trabalho individual que cada um faz aqui é muito notório dentro do projeto. Bom, a nossa palavra básica é o love, né? O love, isso é difícil de explicar. O ritual do bom dia, do boa noite, do abraço. É o cuidado com os detalhes, é o carinho com o desenvolvimento dos projetos, é a atenção com os colegas de trabalho. É uma questão de excelência em tudo que a pessoa faz. E para encerrar, tem uma frase do Isaac Newton, que é bem conhecida, que é: se eu vi mais longe foi por estar sobre ombros de gigantes. Né? E quem que são esses gigantes? Né? Esses gigantes eles podem ser os seus líderes, podem ser os seus mentores, mas podem ser também a sua equipe. A sua equipe. É isso que eu quero abrir a cabeça para vocês. Às vezes as pessoas falam, mas ter uma equipe dá muito trabalho, não sei o quê. Cara, dá muito trabalho, mas se o seu jogo é criar algo relevante, você vai precisar de pessoas boas para te ajudar a fazer isso. Porque você tem que trabalhar muito, durante muito tempo, construindo passo a passo. E isso você não é inevitável. Você vai precisar de gente comprometida, gente de qualidade, gente alinhada com a sua cultura, para realmente causar algum impacto. Senão, você pode ter um business que talvez até dê dinheiro, mas para construir algo verdadeiramente relevante, de impacto, capaz de transformar a vida das pessoas e fazer uma diferença positiva no mundo, você vai precisar de gigantes perto de você. Tá? Então espero que tenha sido muito útil para você que assistiu. Visita lá o Hotmart, caso você queira conhecer a nossa startup. E quero agradecer de novo o convite do Gerson por poder participar do Brasil Startup Summit. E para todos os startupeiros, né, as pessoas que estão começando agora uma startup, que estão entrando nessa jornada, que é muito difícil, mas também
muito gratificante. Eu quero dizer para vocês uma última palavra, que é o seguinte, é uma frase que eu sempre falo com a minha equipe e com as pessoas que acabam vindo conversar comigo, que é: criar algo novo é muito mais fácil e atraente do que criar algo relevante, tá? Então, enquanto você estiver criando sua startup, vão aparecer milhares de oportunidades incríveis para você. Você tem que ter muita clareza do que você quer para focar em criar algo relevante, porque se você entrar no ciclo infinito de ficar criando coisas novas cada vez que surge, você vai olhar para trás 5 anos depois, 10 anos depois, você vai ver que você não construiu nada. Você vai ver que você não ajudou ninguém, nem se ajudou, né? Então, criar algo novo é muito mais fácil que criar algo relevante. Pensa nisso e até a próxima, galera. Até mais.